Jó, que Deus deu testemunho dele para o diabo? Ele mesmo. Ele disse que, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele que disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Esse Jó, disse assim, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Sabe por que ele disse isso? Porque a dor da alma dele está tão grande, a aflição está tão intensa, que ele não consegue mais ver saída. Ele chega a questionar Deus. Este salmista do Salmo 42 está com essa crise de alma, e tem gente perguntando para ele, cadê teu Deus? Por que tu está enfrentando tudo isso? Por que você está passando por tudo isso? Ele continua, quando me lembro disto, verso de número 4 de Salmo 42, dentro de mim derrama a minha alma. Quando ele se lembra do quê? Que tem gente perguntando para ele, cadê teu Deus no meio do teu sofrimento? Irmão, posso te fazer uma pergunta? É só eu, ou você também, diante de algumas situações da vida, já se perguntou assim, cadê Deus? Provavelmente vocês não, porque vocês são bem mais crentes que eu, que sou bem pecador, já tive horas após da minha vida assim, que eu disse assim, Deus está onde mesmo? Cadê o Senhor? Irmão, é muito fácil eu chegar para você aqui e comunicar um caráter de super crente, super pastor. Sou todo poderoso. Não, irmão. Tem hora que a mochila pesa. E quando a mochila pesa, acontece isso aqui. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, e com voz de alegria e louvor, com a multidão festejava. Sabe o que ele está fazendo? Ele está se lembrando de um tempo atrás, dizendo assim, eu já fui para a casa de Deus, junto com a galera que está perguntando, cadê meu Deus? E eu já festejei com eles, eu já celebrei. Eu nem sempre fui esse cara entristecido, rancoroso, eu nem sempre fui esse cara com a alma abatida, não, eu já tive em festa lá, eu já fui para a casa de Deus e eu já celebrei. Salmista. Eu já pulei na igreja, eu já cantei, levantei as mãos, chorei, falei em outras línguas, eu já vivi uma experiência extraordinária, já vivi tudo isso. Aí ele continua, só que agora ele faz uma pergunta para ele, e aqui está o primeiro passo para a gente vencer os nossos momentos de crise, para a gente vencer a depressão. É perguntar, é fazer perguntas para nós mesmos. Olha a pergunta dele: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Irmão, escute isso aqui. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu preciso descobrir, eu preciso entender o porquê que eu cheguei aqui. Aqui aonde? Nessa situação que eu já não vejo mais prazer na vida, eu não sou feliz, eu estou com a alma triturada. Eu preciso perguntar para mim como é que foi que eu cheguei aqui. Então eu vou perguntar: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Irmão, talvez, e só talvez, você está vivendo uma realidade de crise de alma. A minha pergunta para você é: você já tentou se entender? Sabe que o processo de introspecção é aconselhado pela psicologia?
A psicologia aconselha a introspecção. Sabe o que é introspecção? É você voltar para dentro de si e perguntar para você mesmo: como é que eu cheguei aqui? O que me trouxe até aqui? Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes vai vivendo tão no automático. A gente vai só fazendo, só produzindo, só vivendo e só empurrando com a barriga, ao nível de que chega uma hora que a gente está com a alma aflita, a gente está perturbado, a gente está amargurado e nem sabe o porquê. Aí é a hora que a gente tem que parar, se perguntar: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que é que nos trouxe até aqui? O que é que está fazendo esse abatimento tornar-se real? Só que para a alma que está abatida, ele está perguntando, ele também tem uma resposta para ela. E a resposta é maravilhosa. A resposta é: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ele está perguntando: alma, por que é que você está abatida? Alma, por que é que você está aflita? Por que você se entristece dentro de mim? Eu tenho uma resposta. Não importa qual seja a tua resposta, eu tenho uma resposta para você, alma. A minha resposta é: espera em Deus. O espera significa duas coisas. Primeira coisa, espera significa dar tempo ao tempo, ou seja, no tempo oportuno, Deus enviará a resposta para a cura da nossa alma. Eu quero declarar em nome de Jesus que talvez você esteja com incertezas, talvez você esteja com uma dor na alma que você não consegue explicar, mas a minha declaração é: Deus enviará no tempo oportuno a resposta para a tua vida, em nome de Jesus. Só que o esperar aqui também é ter esperança. Irmão, esperar em Deus é dar tempo ao tempo, mas esperar em Deus também é ter esperança. Esperança, pastor Cássio, de que aquele que nos escolheu é fiel para nos responder. Aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, aquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz também é poderoso. É poderoso para curar a nossa alma, é poderoso para acalentar o nosso espírito, é poderoso para nos colocar no braço e dizer assim: calma, eu estou aqui, eu cuido de você. Ele é poderoso. Olha isso. Oh meu Deus. Verso 6, Salmo 42. Dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde as terras do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Escute bem, ele está dizendo: Deus, como a minha alma está abatida, eu me lembro de ti. Sabe por quê? Preste bem atenção. O que é depressão? Explicando de forma muito simples, de forma muito rasa, o que é depressão. Depressão é o excesso do passado. Significa dizer que algo aconteceu no seu passado que te causou uma profunda mágoa, decepção, tristeza, trauma, e isso te fez ficar preso lá. Onde? No trauma, na dor, na decepção. E a partir desse trauma, isso te tensiona de uma maneira tão grande que você, preso a essa situação, não consegue mais romper. Por quê? Porque a depressão te trava. Por exemplo, existem pessoas, e eu já conheci, já aconselhei, pessoas que, por exemplo, se tornaram depressivas porque sofreu um trauma a partir de um abuso sexual. Pastor, não, irmão, é um problema, acontece no nosso tempo. Tem pessoas à nossa volta que sofrem com isso. Existem pessoas que foi a partir de um trauma em um relacionamento. Existem pessoas
que sofrem um processo depressivo por conta de relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, por conta de palavras que foram liberadas, que trituraram a sua alma ao nível de elas ficarem presas a essas declarações. Ou seja, é quando o passado te rouba do presente e te faz perder a esperança do futuro. Isso é depressão. E aí, quando ele está vendo a alma abatida e depressiva, ele toma uma decisão. Qual é a decisão que ele toma? A decisão é: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. E ele conta tudo isso, mas no verso de número 6 o texto vai dizer assim: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti. Escuta, ele está dizendo, a depressão, algo que aconteceu no meu passado quer me travar, mas eu decidi trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmão, eu tenho uma palavra para você. Talvez houve uma palavra que um dia foi liberada sobre a sua vida que te trava. Talvez houve uma decepção que você passou num relacionamento que te trava. Talvez, eu não sei, foi um abuso, foi alguma coisa que aconteceu, foi um abandono de alguém que te trouxe uma depressão e isso hoje te trava. Mas Deus está dizendo: ei, assim como você tem uma memória ruim, pode pesquisar lá, você tem uma memória boa. Então traga à memória aquilo que te dá esperança. Sabe qual é o problema? É natural. Estude neurociência referente a isso que você vai ver. É natural. A neurociência explica que é muito natural do nosso cérebro se apegar mais a situações de dores. Isso é natural do cérebro humano. Agora escute, tem hora que nós precisamos tomar uma decisão. Qual é a decisão que a gente precisa tomar? Se eu olhar para trás eu tenho dor, se eu olhar para trás eu tenho trauma, se eu olhar para trás eu tenho decepção, mas se eu olhar para trás, eu também tenho uma resposta do céu para a minha vida, um cuidado de Deus deliberado sobre mim. Se eu olhar para trás, eu também vou ver a boa e poderosa mão de Deus sobre a minha história. E eu quero declarar que o Deus que operou no passado também operará no presente, e o Deus que está operando no presente vai garantir o teu futuro em nome de Jesus. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Nós não somos chamados para viver em saudosismo, mas talvez hoje é uma noite de você olhar para trás e ver. Está paralisado hoje? Ok, mas e quando você fluía? Está travado hoje? Ok, mas e quando o romper era parte da sua existência? Não consegue fazer hoje? Mas e quando Deus te usou para fazer? Não consegue ver luz no fim do túnel? Ok, mas e quando nem no túnel você estava? Deus está dizendo: ei, está na hora de trazer à memória aquilo que te dá esperança. Sabe por quê? Porque o Deus que operou no passado está te impulsionando para o teu futuro. Tem alguém comigo aqui essa noite, CNT? Eu estou dizendo que Deus está te impulsionando para o teu futuro. Não deixe que o trauma do passado te paralise. Permita que o impulsionamento de Deus te empurre para o propósito em nome de Jesus. Você não é resultado da tua dor, você não é resultado do teu trauma, você não é resultado da palavra negativa, você não é resultado do apontamento de alguém contra a tua vida, você é resultado da declaração de Deus sobre a tua história, e você é filho, é escolhido, é chamado, tem um propósito. Deus está te levantando essa noite. Seja impulsionado pelo Senhor essa noite. Verso 7, ele vai dizer assim: um abismo chama outro abismo, o ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção, pastora Denise, porque
Olha o que ele disse no verso 3 de Salmo 42, pastora. As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite. Lembra disso? Nós lemos o texto. Minha lágrima serve de mantimento. Quando? De dia e de noite. Só que agora, pastor Cássio, no verso de número 8, ele está dizendo: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia. Sabe o que ele está dizendo? Minha lágrima é meu mantimento de dia e de noite. Mas quando eu estiver chorando de dia, Deus vai mandar a misericórdia. E quando eu estiver chorando de noite, Deus mandará uma canção. Ah, irmão, eu preciso de você comigo aqui essa noite. Escute, ele está dizendo: eu choro de dia e eu choro de noite. Mas de dia, quando eu estiver chorando, Deus vai invadir a minha alma com misericórdia. E de noite, quando eu estiver chorando, Ele vai colocar nos meus lábios uma nova canção. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Quando a tua alma estiver abatida, Deus vai manifestar misericórdia. Quando a tua alma estiver perdida, Ele vai colocar uma nova canção nos teus lábios. Existe uma canção de cura para a tua vida. Existe uma canção de cura para os teus lábios. Existe uma canção de cura para trazer paz no meio da guerra. Aleluia. Agora escute. Deus nunca, jamais, em hipótese nenhuma, vai patrocinar a nossa dor. Ele está dizendo: Deus, eu quero morrer. Aí Deus está dizendo assim: come, bebe, e tem uma promessa. Qual é a promessa? A caminhada é longa. Isso aqui é para alguém aqui, essa noite. Eu não estou falando de quem não veio, eu estou falando de quem está aqui. Deus está dizendo: ei, está na hora de se alimentar. Ei, está na hora de... Sabe que água na Bíblia é a tipificação perfeita do Espírito Santo. Ele está dizendo assim: ei, está na hora de o Espírito Santo te encorajar. Por quê? Porque a caminhada é longa. Você está pensando em desistir, mas eu estou querendo que você venha continuar. Eu amo isso. Preste bem atenção. Continua. Continua porque a caminhada é longa. Por que a caminhada é longa? Porque Deus nunca patrocinará as nossas dores. Isaías, Deus entrega uma mensagem para Jeremias pregar. E a mensagem que Deus entrega para Jeremias gera um monte de problema para ele. Jeremias estava vivendo a vida perfeita, Bia. A vida perfeita. Filho de sacerdote, vai se tornar o quê? Sacerdote. Tudo resolvido, carreira garantida, coisa linda. Aí Deus chega para ele e diz assim: camarada, muda a rota. Eu te entreguei as nações por profeta. Aí, pastora, Deus dá uma mensagem para ele. A mensagem para ele é de correção. Para você ver assim a coisa mais boba que Jeremias sofreu. Ele foi jogado dentro de um poço e fraturou os ossos. Está lá. Ele chega a dizer, ele disse assim: Deus, deixa eu falar, a coisa está tão difícil, a coisa está tão dura, que eu tive que entregar a mulher que eu amo para outro. Aquela que eu amo, eu tive que entregar para outro. Sabe quem está dizendo isso? Jeremias. Sabe para quem ele está dizendo? Para Deus. Ele diz assim: Deus, o problema que o Senhor arrumou é tão grande que eu só vejo decepção. Está tudo dando errado. Ele chega a dizer assim: Deus, a minha reação quanto a tudo isso que está acontecendo é a seguinte: eu amaldiçoo o dia que eu nasci, e eu amaldiçoo o homem que disse a meu pai que a ele nasceu um filho varão. Isso é Jeremias.
Sabe o que eu acho interessante? Deus não podia muito bem chegar para ele e dizer assim: camarada, vou te colocar no colo agora, vou cantar um nananeném para você, você vai dormir tranquilo e está tudo resolvido a partir de então. Deus poderia fazer isso, mas não faz. Sabe o que Deus responde ele? Olha Jeremias 12, verso de número 5 comigo. Isso aqui é Deus dizendo para ele: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos, Deus dizendo para Jeremias, tu está pensando que só quem está te perseguindo, esse povo aqui, tem uma notícia para te dar. Até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam boas coisas. Deus está dizendo, não confia nele. Por mais que eles digam boas coisas, não confia. Eles estão te apunhalando pelas costas. Deus dizendo para Jeremias. Mas irmão, sabe o que me chama a atenção? Deus, em vez de patrocinar a dor de Jeremias, Deus faz uma pergunta para ele: Jeremias, se você está se cansando correndo com homens a pé, como é que você vai competir com os cavalos? Sabe o que Deus está dizendo? Se com essa situação você já está se cansando, se eu te colocar numa situação mais intensa, o que vai acontecer com você? Porque irmão, sabe que tem hora que Deus precisa nos dar um chacoalhão? Tem hora que para a gente sair da nossa situação de dor, Deus tem que chegar para nós e dizer assim: ô, acorda. Se você está desistindo agora, se você está querendo morrer agora, se você está entregando os pontos agora numa situação tão pequena como essa, e quando o teu propósito te levar para uma situação mais intensa, o que é que vai acontecer com você? E quando a mensagem que eu te entreguei para carregar for um pouco mais intensa, o que é que vai acontecer com você? Mas isso aqui não é Deus desdenhando da dor de Jeremias, é Deus está dizendo: ei, eu te encorajo essa noite, eu sei que você é forte, eu sei que você é corajoso, eu sei que você pode prosseguir, então não pare agora, existe um propósito a ser cumprido. Jeremias vai responder. O verso 7 foi o que eu citei para você. Jeremias vai dizer assim: Deus, eu desamparei a minha casa. Está aí no verso 7 do capítulo 12 de Jeremias. Deus, eu desamparei a minha casa, abandonei a minha herança. Estava tudo certo para me tornar sacerdote, o Senhor me deu um problema deste tamanho para resolver. Deus, entreguei a amada da minha alma na mão dos meus inimigos. Deus, a minha amada eu tive que entregar. Deus, é só problema. No capítulo 15, no verso 17, ele vai dizer: nunca me assentei na assembleia dos zombadores. Ele dizendo: Deus, eu não sei por que eu estou passando por isso, porque eu nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário. Ele está dizendo: Deus, eu não me assento na roda dos zombadores, eu nunca me alegrei com eles, por causa do Senhor, eu me assentei solitário, eu não tenho um amigo, pois me encheste de indignação. Irmão, você tem noção que quem está escrevendo isso aqui é um profeta? A gente gosta da parte do profeta, que o profeta vem, né, com a voz poderosa, mas isso aqui é um profeta dizendo assim: Deus, o Senhor me encheu de indignação, eu estou indignado. Não é o profeta dizendo assim: Deus, eu confio no Senhor. É o profeta dizendo: Deus, eu me tornei um homem solitário, porque eu tenho indignação na minha alma. É um profeta. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida dói, e já não admite cura. Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Deus se revela para Jeremias como águas vivas.
E ele está dizendo assim: Deus, será que o Senhor para mim é uma coisa mentirosa? Irmão, quem está escrevendo isso aqui é um profeta. Olha o que ele escreveu: serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? O Senhor disse para mim que é água viva, mas será que na verdade o Senhor, em vez de ser água viva, é água inconstante? Pastor, por que você está dizendo isso? Porque você não está falando uma palavra de positiva para vencer depressão? Não, porque eu quero te mostrar que até homens bíblicos sofreram isso. Eu quero te mostrar que até profetas do Senhor passaram por essa situação. Mas ouve a palavra do Senhor sobre ele. E o verso 19 vai dizer: portanto assim diz o Senhor, se tu voltares. Guarde essa informação, porque a gente vai voltar para o texto de Elias, e quando a gente chegar no texto de Elias, essa informação vai fazer sentido. Se tu voltares, então te trarei. Isso aqui é uma incógnita. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim para ele: se você voltar, eu te trago. É o texto. Se tu voltares, então te trarei, estarás diante de mim. Deus está dizendo: ei, para eu te trazer para perto, precisa ter uma decisão sua. Você precisa decidir voltar. Eu quero mudar, mas qual é o passo que você vai dar? Eu quero transformar a tua realidade de alma, mas qual é o passo que você vai dar? Eu quero ministrar a cura. Você está perguntando o porquê que a cura não chega. Ok, eu quero te curar, mas qual é o passo que você vai dar? E talvez essa é a pergunta de Deus para a nossa vida essa noite. Eu quero transformar, eu quero curar, eu quero te vivificar, eu quero te tirar dessa amargura, eu quero te tirar dessa depressão, eu quero te tirar dessa realidade, mas a pergunta é: qual é o passo que você vai dar? Porque se você voltar, eu te trarei e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Deus dizendo a Jeremias: tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Ele está dizendo: está vendo esse povo que está te causando essa perturbação todinha? Torne eles para ti e não você para eles. Sabe o que Deus está dizendo? Você não pode ser o resultado deles. Eles precisam ser o resultado de quem é você. Sabe o que Deus está dizendo? Você não pode ser o resultado das suas dores e das suas decepções. São suas dores e suas decepções que têm que se tornar o resultado de quem você é. É quando Deus transforma a dor em alegria por causa de alguém que se posiciona. Escute, Deus está dizendo: eu quero transformar toda a dor em alegria se você se posicionar. Deus hoje está dizendo assim: se você tomar uma decisão, se você der um passo, se você decidir permitir com que a minha vida entre na tua vida e te mude por completo, eu vou fazer com que toda dor presente se torne uma alegria futura, porque eu transformarei a maldição em bênção, assim diz o Senhor. Mas qual é a decisão que nós tomaremos a partir disso? Preste bem atenção. Pastor, tá, entendi. Mas como isso muda? O anjo do Senhor promete o que prometeu, voltando para 1 Reis 19, para Elias. Elias come e bebe, e de fato faz uma caminhada longa. O verso 8 vai dizer que ele comeu e bebeu, e com a força da comida e com a força daquela bebida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Só que ele para onde? Verso 9 vai dizer: ele entra numa caverna. A caverna é o ápice da depressão de Elias. É quando Elias quer se esconder de todo mundo. É quando Elias quer ficar dentro de um lugar escuro, quase que inacessível. Ele quer ficar lá, quieto, abandonado, sozinho. Ele quer isso. Mas sabe o que me chama a atenção?
é que ele caminha 40 dias e 40 noites, ele entra dentro de uma caverna, mas o final do verso 8 vai dizer onde era a caverna. A caverna era em Horebe, o monte de Deus. Sabe o que eu estou dizendo? Você pode fugir o quanto você quiser para se afogar nas suas dores, mas Deus está dizendo: você vai parar em mim. Eu vou de novo, escuta. Está ele caminhando 40 dias e 40 noites, ele quer entrar numa caverna, mas onde era a caverna? Em Horebe, o monte de Deus. Sabe o que isso significa? Que não importa o quanto nós queremos ficar sozinhos e abandonados, a gente vai acabar parando em Deus, porque Deus tem a resposta para a nossa vida. É Deus dizendo assim: ei, você vai parar em mim. Sabe por quê? Porque em mim existe cura para a tua alma. Agora sabe o que eu amo? É porque Deus vai tirar Elias dessa realidade que ele está vivendo com passos práticos. E ouça bem, olha a pergunta de Deus: o que fazes aqui, Elias? Minha pergunta é muito simples para você: Deus é onisciente, sim ou não? Se Deus é onisciente, Deus não sabia o que Elias estava fazendo lá? Então por que é que Deus, onisciente, sabendo o que Elias está fazendo lá, está perguntando assim: o que fazes aqui, Elias? Não é porque Deus não sabe, é porque Deus está querendo que Elias desabafe. Pastor, estou com dor na alma, estou talvez em um estado depressivo. Como é que eu saio disso? Desabafe. Ninguém vence sozinho. Escute o que eu estou lhe dizendo. Está na hora de colocar para fora. Está na hora de você ter coragem de bater a mão no telefone e ligar para alguém e dizer assim: cara, eu preciso desabafar, eu preciso colocar para fora, está tudo preso aqui dentro, eu preciso nem que seja vomitar, eu preciso colocar para fora o que está me matando. Deus está dizendo: ei, Elias, o que você faz aqui? E o que faz aqui não é, irmão. Isaías, vem cá, senta aqui do meu lado. O que fazes aqui, Elias? Não é tipo assim: cara, você comeu, bebeu, veio parar dentro da caverna, você está fazendo o que aqui? Não, não é isso. O que faz aqui, Elias, é: cara, tá doendo aí, coloca para fora, eu estou aqui para te ouvir. É Deus olhando para Elias, está dizendo assim: coloca para fora. O que você está fazendo aqui? O que está no texto? Senhor, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas a fio de espada, só eu fiquei e buscam tirar a minha vida. Deus, eu fiquei sozinho, e sozinho estão querendo me matar. Sabe o que me chama a atenção? É que Deus faz a mesma pergunta de novo. Está aí no texto, é só ler. Deus, o que fazes aqui, Elias? Aí ele diz, está com o texto aí, mano? Você pode ler? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto.
E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Preste bem atenção, obrigado, mano. Preste bem atenção no que está acontecendo aqui. Elias, o que você faz aqui? O povo de Israel se desviou, derrubou o altar, matou o profeta a fio de espada. Só eu fiquei. Jezabel está querendo me matar. Sai de dentro da caverna. Isso aqui é o chamado de Deus para a vida de alguém aqui essa noite. Está na hora de sair daí de dentro. De dentro do teu lugar de dor. Sai daí. E fica onde? Aqui. Fora. Ele vai para a porta da caverna. Aí, antes de ele ter chegado lá, antes de ele ter deixado o servo em Beceba, antes de tudo isso, lembra qual foi a operação de sinal que ele fez? Ele orou e fogo caiu do céu, sim ou não? Aí, qual é a manifestação que vem para ele na entrada da caverna? Fogo. Sabe o que o texto vai dizer? Deus não estava no fogo. Aí vem com a manifestação de Deus de forma a manifestação de Deus de forma avassaladora para ele. Dessa vez é o contraponto. Não, Deus, o Senhor está no terremoto? Não, Deus não estava no terremoto. Mas depois vem uma brisa e uma voz mansa e suave que faz a mesma pergunta: o que fazes aqui, Elias? Sabe o que isso significa? É Deus dizendo assim: ei, eu vou te perguntar de novo, porque você não colocou tudo para fora, ainda tem coisa aí dentro. E eu quero que você jogue tudo para fora. Eu quero que você se esvazie da dor que você está sentindo. O que você está fazendo aqui? Ele vai repetir a mesma coisa. E aí Deus vai dar um comando para Elias. E a partir desse comando, a gente encerra e já vou pedir para você ficar de pé. Preste bem atenção. Se você ler o verso 13 e o verso 14, você vai perceber que Deus faz a mesma pergunta e Elias dá a mesma resposta. A mesma. Eu tenho sido zeloso, os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas, eu fiquei, estão buscando tirar minha vida. Olha a resposta de Deus no verso 15 para Elias. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chega lá, unge Azael rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Lembra o que ele fez? Eu sei que você se lembra. Ele saiu, deixou o servo em Beceba dizendo: eu não sou mais profeta, e foi para onde? Para o deserto. Deus aparece para ele
Deus aparece para ele e diz assim: vai, tá Deus, eu vou para onde fazer o quê? Volta pelo teu caminho. Sabe o que Deus está dizendo? Você precisa voltar, porque o caminho que você fez não foi eu que te mandei fazer. Então está na hora de você retornar. Retornar para onde? Para o lugar onde você parou. Escute isso. Deus está dizendo para Elias: Elias, volta. Deus, para onde eu tenho que voltar? Para o lugar onde você parou. Você parou dizendo que não é mais profeta. E o que um profeta fazia? Ungia reis e tinha discípulo. Profeta ungia reis e tinha discípulo, tinha servo, para que o servo assumisse seu lugar. O que Deus manda ele fazer? Volta pelo teu caminho. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, está na hora de você retornar e assumir teu ofício de volta e ter um servo. O servo não vai ser mais o que você deixou em Beceba. O servo vai ser Eliseu, que vai ser ungido no teu lugar. Porque aquilo que você quis desistir, Deus disse: eu vim para te impulsionar a fazer. Preste bem atenção. Pastor, de forma prática, como é que eu venço a depressão? Desabafe, coloca para fora a dor da tua alma. Faz o teu caminho de volta. Volta do ponto que você desistiu. Porque retornar é tanto ter a coragem de enfrentar o passado, como ter a disposição de viver o futuro. Escute isso. Voltar é tanto ter a coragem de enfrentar o passado, como ter a coragem de ser impulsionado e levado por Deus ao seu futuro. Deus está dizendo assim: você está querendo desistir, mas enquanto você está querendo desistir, eu não desisti de você. Essa noite eu quero que você feche os seus olhos. E você vai ter a oportunidade de fazer isso com uma pessoa. Eu desafio você a fazer isso. A você achar um confidente, uma pessoa confiável e homem e mulher de Deus. Aqui, irmão, tem 10 pastores na igreja, inclusive. Eu quero te desafiar a ligar e dizer assim: eu não estou bem. Se você está em crise, se você está triste, se você está depressivo ou depressiva, eu te desafio a ligar para um dos pastores e dizer assim: pastor, me socorre, eu não estou bem, eu preciso de auxílio. Coloca para fora, porque é o que Deus fez com Elias. Deus está dizendo assim: ei Elias, coloca para fora, desabafa, cara, não guarda isso aí dentro não, coloca para fora. Faz o teu caminho de volta. Eu quero te desafiar essa noite. Antes de você fazer isso com alguém, você fazer essa noite com o Senhor. Eu quero te convidar dentro de o último minuto que me resta, a fechar os seus olhos e você dizer: Deus, eu não estou bem. Irmão, eu não quero que você chegue para Deus, sabe? E Deus, é porque eu quero que a tua força sobre mim. Não. Pare de coisa demais. Não. Eu quero que você tenha coragem de dizer para Deus assim: Deus, eu não estou bem. Se você não está bem, eu quero que você tenha coragem de dizer para Deus: Deus, eu estou em crise. Está difícil. O coração está doendo. Deus, existem traumas que eu não superei, existem dores que eu não superei, existem circunstâncias que, existem palavras, existem coisas que eu ainda não superei. Deus, eu preciso superar.
coloca para fora. Diga o que é. O seu trauma tem nome, diga para Deus o que é. A sua dor tem nome, diga para Deus o que é. A sua aflição tem nome, diga para Deus o que é. Deus quer te curar essa noite. Deus quer limpar a tua alma essa noite. Deus está dizendo, faz o caminho de volta, porque você vai dar de cara com o teu passado, você vai enfrentar ele, mas você vai superar ele. Eu quero declarar isso essa noite. Eu quero declarar que essa noite é uma noite de superação de passado para impulsionamento de futuro. Tem alguém que recebe essa palavra? Deus está nos dizendo, essa é uma noite de dar de frente com o passado, para superar o passado, mas para ser impulsionado para o futuro que Deus tem preparado para as nossas vidas. De olhos fechados, fale com o céu essa noite. Fale com o céu essa noite. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Coloca para fora, não se preocupe em cantar, se preocupe em falar com Deus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri, fala com Ele essa noite. Que tudo que eu preciso está em ti. Coloca para fora, desabafo. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Fala com Ele. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Tenha a coragem de falar com Ele essa noite. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Deixa Ele te abraçar essa noite. Esconda no teu coração, me amarre a ti. Deixa Ele te curar essa Pra eu noite. não desistir. Deixa Ele te colocar nos braços. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar. Eu vou descansar e lançar no teu amor, Senhor. Escute, preste bem atenção. Sabe por que muitas vezes a gente entra em processos depressivos? Porque a gente não aceita ser como Ele nos vê.
Nós entramos em processos depressivos porque a gente não aceita ser como Ele nos vê. Apóstolo, Judas dá o beijo de traição, está lá em Mateus 26. Judas dá o beijo de traição. Quando ele vai dar o beijo de traição, o que Jesus diz para ele? Amigo, Gisele, eu amo isso, porque ele está beijando, traindo, e Jesus está dizendo: o que você está fazendo não muda quem você é para mim. Você está me traindo, mas você continua sendo o meu amigo. Você está me dando um beijo de traição, mas eu não mudo a minha percepção sobre você. Você continua sendo amigo. Por que que o Judas, que recebe a palavra de amigo, sai e vai se enforcar? Porque Judas não aceitou ser quem Jesus disse que ele era. Ele quis ser o resultado da sua culpa. E Deus hoje está dizendo: não deixe que a culpa dita a regra da tua vida. Talvez você errou, talvez a sua depressão foi por causa de uma falha que você cometeu, mas você não é resultado da culpa. Você é resultado da palavra de Deus declarada sobre a sua vida. E não importa o que você fez, o que importa é que você continua sendo amigo. O que importa é que você continua sendo filho. O que importa é que Ele continua te chamando para perto da mesma forma. Não seja resultado da dor, seja resultado da palavra liberada sobre a tua história. Porque você não foi a falha que você cometeu, você não é a falha que você cometeu, você é aquilo que Ele declarou sobre a sua vida. Você é aquilo que Ele declarou. Você crê nisso? Pai, eu te clamo pela vida dos teus filhos. E eu quero pedir: venha com a unção de cura na nossa alma essa noite. Você estará ao meu lado, Venha sobre nós. me segurando, me assegurando. Que vai embora toda a depressão. Vai ficar bem. Que vai embora toda a depressão. Que vai embora toda a dor na Vai alma. ser difícil. Que seja preenchido todo vazio. Que toda tristeza bata em retirada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar. E se eu cair? E se eu cair? A tua mão me levantará. Você crê nisso? E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Permita Ele falar o teu coração essa noite. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Permita Ele te aquietar essa noite. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Escute, eu encerro agora.
De forma muito clara, Deus está dizendo para pessoas aqui essa noite: ei, faz o caminho de volta. Eu sei que você queria desistir, mas faz o caminho de volta. O chamado ainda continua de pé, o propósito ainda continua de pé, o meu plano ainda continua de pé. Faz o caminho de volta. Desistir não é uma opção. Hoje Ele te dá pão, que é a palavra. Hoje Ele te dá água, que é o Espírito. Mas Ele declara uma promessa: a caminhada é muito longa. Desabafe, faça o caminho de volta e viva todo o propósito de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor essa noite? Em nome de Jesus, aplauda mais forte, aplauda mais forte. Queridos, vamos encerrar agora. Amanhã, às 20 horas. Posso? Quer começar às 20 ou mais cedo? Ponto. Show. Top. Então, amanhã, às 20 horas em ponto, vai ter uma mesa aqui. E você vai trazer a sua dúvida bíblica, independente de qual seja ela.